Oi, o meu nome é Samara, eu sou estrategista digital de negócios e professora, e nesse vídeo eu vou analisar o lançamento da formação em copyright do Ícaro de Carvalho. O Ícaro é um especialista em marketing digital, atuou por muitos anos nos bastidores de outros negócios, ou seja, um profissional de bastidores assim como eu, e hoje ele é o idealizador e um dos professores também do Novo Mercado, que é a sua escola focada em negócios digitais. Bora conferir o que as estratégias e o lançamento do Novo Mercado tem para nos ensinar. Vamos lá! Estou aqui no perfil do Ícaro, onde ele tradicionalmente produz o seu conteúdo nos stories. O Ícaro não é um player que foca no feed. Aqui nós vemos poucas postagens, que não é somente um padrão dessa conta, mas também das outras contas que caíram, que foram retiradas do ar. Ele já colocou a CTA para o evento Viver de Copy aqui na bio. E aqui nos destaques nós podemos observar aqueles assuntos que volta e meia estão presentes nas suas clássicas respostas e também na boca da sua base de audiência, ou seja, dinheiro, peso, fé, casa. Ao final desse vídeo eu farei algumas considerações sobre a produção de conteúdo do Ícaro e também do Novo Mercado, que é o perfil da escola, que também já está fazendo CTA para o Viver de Copy, que é um dos produtos da marca. O perfil aqui também está antecipando o evento, já elevando o nível de consciência da audiência para a futura oferta. Vamos dar uma olhadinha na página de captura, uma página muito simples, nome do evento, foto do especialista, data, online, gratuito, a promessa: descubra minhas estratégias para escalar serviços de copyright. Elas não serão reveladas em nenhum outro lugar. Olha o copy aqui. Um formulário simples com primeiro nome, e-mail e botão de inscrição. E aqui debaixo do Viver de Copy tem escrever enriquece. Olha a bigadinha. Uma página de captura zero firula, objetiva, formulário, promessa, reforçando as informações sobre o evento e só. Se você não sabe, o Ícaro ele é um copyright e por muito tempo ele foi um prestador de serviços. Por isso ele tem lastro para ensinar. E aqui eu já deixo a primeira lição das muitas que eu vou deixar no final desse vídeo, que é você realmente viver aquilo que ensina, você fazer antes de ousar ensinar. Isso gera muito mais autoridade e também confiança. Vamos dar uma olhadinha na página de obrigada, vou me inscrever. Me inscrevi, olha a página de obrigada. Instruções sobre confirmação de cadastro, deixando claro que você só receberá os links para assistir às aulas se completar os 2 passos abaixo. Eu gosto muito de fazer isso aqui nas landing pages dos produtos que eu toco. Gosto de colocar assim: falta só um passo, estamos quase lá. É um pouco dessa ideia, porque passa a sensação de incompletude. Reforça novamente a data, um vídeo do Ícaro, provavelmente reforçando essas informações, pedindo para entrar no grupo de WhatsApp. Para que a gente faz isso? Para aumentar a taxa de comparecimento no desafio. Nos grupos de WhatsApp aqui que nós já utilizamos na firma em lançamentos, a gente chega a ter 100% de entrega. Olha essa taxa. Por mais que o e-mail seja excelente, Telegram, o WhatsApp é imbatível em entregabilidade. Reforçando que os grupos são silenciados porque ninguém merece spam e chat. Eu gosto muito de fazer isso também na minha página de obrigada. E aqui a confirmação por e-mail. Mais uma vez, reforçando as informações e vamos entrar aqui no grupo. Esse é o grupo de 365. Agora vocês imaginam o tamanho do lançamento, contando que a gente coloca 200 e poucas pessoas em um grupo. Já dá para imaginar o tamanho desse lançamento. O Ícaro comentou nos stories que eles estavam investindo cerca de 300 mil em tráfego, porque isso impacta diretamente na taxa de conversão. Já entrei para o grupo. Após a inscrição, o Ícaro enviou um e-mail com o assunto ação necessária para confirmar o cadastro e também com uma pesquisa. O assunto dá a entender que o cadastro ainda precisa ser confirmado, mas quando você entra é perceptível que ele só utiliza para reforçar as informações da página de obrigada, encaminhando para o grupo VIP do WhatsApp e também rodando uma pesquisa, que é onde ele descobre as necessidades e expectativas sobre o evento. Isso que serve para alinhar o copy e alinhar a oferta para o público-alvo e também para checar se a lead que está entrando ela tem a qualidade que eu espero que ela tenha. Ele repete as informações sobre o evento e aí começou as comunicações
relacionadas às aulas. Então teve antecipação, faltam 3 dias, o desafio vai começar, chegou o grande dia, é hoje, até que teve a primeira aula e ele liberou o replay mais material de apoio. Vamos dar uma olhadinha nas aulas e depois a gente volta aqui nesse formato de blog de lançamento. Então a primeira aula foi a psicologia por trás do copy, a segunda aula foi primeiros passos para escrever um bom copy e a terceira aula, os erros fatais. As aulas foram seguidas e a quarta aula, o que lembra um pouco aí o formato do lançamento interno, será transmitida hoje no domingo. A gente percebe que já tem 104 pessoas esperando e é a aula mais aguardada, como conquistar os seus primeiros clientes. Não estou falando que é um lançamento interno não, tá gente? Inclusive não é. Eu estou fazendo uma referência para você que já estuda os lançamentos, buscar aí aspectos em comum e facilitar a sua compreensão. Esse lançamento lembra muito, talvez até seja, apesar do nome desafio, que é o lançamento do Ícaro, o lançamento da Priscila Zillo, por causa do quiz que eu vou explicar daqui a pouco. Ou seja, 3 dias de aula ou até mais de 3 dias, depois tem um intervalo até a última aula, é liberado um quiz valendo algo que a audiência quer muito, no caso aqui ele está oferecendo uma vaga no seu curso, na sua formação. E o que está por trás dessa estratégia? Reter as pessoas para a última aula, a aula do pitch, a aula da oferta, a aula da abertura de carrinho. O que a gente pode identificar aqui nos temas das aulas? Algo que eu chamo muita atenção para você que está aí do outro lado. O nível de consciência que ele está dialogando. Percebe-se que antes de abrir vaga, ele também coletou 1 tonelada de leads com as cartas que ele enviou para os seus filhos. Ele divulgou lá nos stories do Instagram e nisso entrou mais um tanto de gente fresca, sem contar toda a base do novo mercado e toda a captação frequente que o Ícaro faz. Então observe que como ele está falando com um público com baixo nível de consciência, porque ele quer ensinar e quer explicar, a gente vê isso no copy, principalmente da aula 1, que o copywriter é um profissional muito bem pago, que qualquer pessoa pode ser a partir do momento que estude para ser, que é menos dom e muito mais prática, inclusive ele se coloca como esse profissional. Então qual que é a primeira aula? Venda qualquer coisa, psicologia por trás do copy, que ele explicou o que é copy, deu exemplos no sentido de olha como a internet foi a única coisa que sobreviveu à pandemia, junto com os serviços essenciais. Veja que vender para todo mundo, olha aqui, venda qualquer coisa, já está na thumb, ou seja, já quebra uma série de objeções. A gente vê um copy muito focado em dar consciência nessa primeira aula, mostrar com notícias, trazendo prints de noticiários, como que o mercado digital cresceu, como que o caminho à internet, principalmente como ele não é nada de especial, eles colocam o tempo todo como cara comum. Nessa primeira aula ele também já faz CTA para premiação, que vai ter uma bolsa, mas não é para qualquer um, a pessoa precisa merecer, precisa passar na provinha, no formulário. Ele repassa toda a programação, algo muito importante para você fazer no seu evento, para que a pessoa entenda, hoje eu aprendi isso, mas vai vir cada coisa que eu não posso perder. Uma estratégia muito utilizada também foi o grupo do Facebook e o documentário. O documentário está desde o último lançamento que foi produzido, em que ele conta como é o trabalho, como ele cresceu. O documentário humaniza ele, eleva o nível de consciência, mostra que é possível, traz autoridade para ele, traz lastro. Então ele faz CTA tanto para o documentário quanto para o grupo de Facebook, onde ele deixa alguns desafios na aula que a pessoa pode compartilhar nesse grupo fechado, que já conta aí com 14.3 mil membros. Inclusive ele até cria isso, não é para todo mundo. Se você tiver oportunidade ainda de conferir o copy do evento, ele deixa claro, não é para todo mundo. Olha a quantidade de gente que está aqui, a quantidade de cadastro, poucos vão entrar, porque não tem concorrência, que é um dos valores que eu compactuo muito, que o Ícaro sempre fala. O povo tem preguiça de fazer. São poucas as pessoas que realmente não têm medo de trabalhar, têm visão de longo prazo. Então ele expressa todos os seus valores na primeira aula e utiliza esse grupo fechado do Facebook gratuito, não somente para alunos, o que também agrega muito valor ao evento, para um lugar de troca, um lugar de network, um lugar para se fazer o desafio, já ser visto, já cogitar aí boas parcerias, ou seja, uma amostra grátis do que é o novo mercado, do que é a experiência de sentar na mesa dele, de adquirir o produto. Percebe como tudo é construído?
A gente teve também a segunda aula, que foi com foco em chamadas infalíveis. Se na primeira aula ele introduziu o COP, já começou a explicar que o ser humano ele reage a alguns estímulos, como medo, ganância. Isso é a base do COP, né? A pessoa que estuda COP já tem uma noção, entende. Ou seja, a primeira aula trouxe essa noção primária do COP e a segunda ele já dá exemplos muito mais práticos. Nota-se que não é aquele evento de encheção de linguiça, realmente agrega valor na vida de quem está vendo, porque ninguém aguenta mais esse tipo de lançamento que só fica enchendo linguiça. A terceira aula é sobre os principais erros, 7 erros fatais no COP. Isso aqui é um grande atalho. Quem está na arena, quem já está fazendo, sabe muito bem que nada vale mais, inclusive isso são as mentorias, do que você beber da fonte de quem já fez, beber do erro do outro, porque assim você não precisa errar onde o outro errou. Um outro ponto é que ele sempre está interagindo com o chat. Isso torna a aula mais dinâmica, isso aumenta a retenção. Gente, são vários detalhes no COP do Ícaro que eu poderia estar analisando, mas eu teria que fazer, 2 horas de análise só para destrinchar como a aula é construída, como o conteúdo é oferecido. São muitos pontos de atenção. E essa última aula, fechando, onde será revelado aí o ganhador da bolsa de estudos, como conquistar os seus primeiros clientes, o que todo mundo quer vender. Então, uma dica, deixe a última aula, a aula da oferta, com o tema mais interessante possível, porque você quer retenção. Então, para além do tema interessante, olha o que o Ícaro faz, ele ainda coloca o formulário, um quiz de premiação. O que é esse blog de lançamento, profs, que você está falando? Que você está falando, muito mineira. O blog de lançamento é onde nós colocamos as aulas transmitidas. Ah, profs, mas está lá no YouTube, para que eu vou entrar nisso aqui? Tem toda uma estratégia por trás. Quando a aula passa, ela é acoplada aqui com material de apoio, com todas as informações e tem um pixel instalado. Ou seja, todo mundo que não assistiu, que recebeu a notificação por e-mail do replay, vai cair aqui. E quando essa pessoa cair aqui, o pixel vai marcar ela. Ou seja, entra novamente no público quente de desenvolvimento do Ícaro. Isso ganha inteligência para o Facebook dele, percebe? Aqui é possível assistir o replay, baixar material de apoio, entrar para o grupo do Facebook. Eu uso muito isso nos lançamentos aqui dos especialistas, porque a gente ganha uma inteligência sem igual. Porque apesar de alguns cadastrarem no evento, não são todos que comparecem. E a pessoa que comparece e a pessoa que quer assistir o replay, ela tem um nível de consciência e um comprometimento muito maior. Ou seja, uma chance maior de ser minha aluna, meu aluno, ser aluna do Ícaro, né? No caso aqui dessa análise. Uma característica do blog de lançamento também é deixar o comentário, né, do público participante, isso é bem legal. E aqui ele já coloca uma coisa que a gente não vê no blog de lançamento, inovou, que são os depoimentos de alunos. E aí fica uma dica que eu gosto muito de utilizar aqui. Para público frio, eu já coloco esses depoimentos em um lugar de não tão destaque, mas ali sutilmente, na página de captura, para a pessoa ver que existe um lastro. O público quente não, eu faço uma captura mais simples como aquela do Ícaro. Se você tem poucos recursos, não consegue fazer tantas landing pages, faz uma boa. O que eu estou te mostrando é que testa. Observe o que as pessoas estão fazendo e acople aquilo que faz sentido para a sua realidade. O WhatsApp também foi um canal forte de comunicação. Vocês viram que a gente entrou no grupo. Lá é utilizado para lembrete, diferente do e-mail. O WhatsApp e o e-mail têm funções diferentes durante o lançamento. O WhatsApp, mais lembrete, pouco texto. E-mail a gente consegue aprofundar um pouco mais ali no COP. E hoje acontecerá a última aula com revelação aí de quem ganhou o quiz. A quarta aula aconteceu e se tem uma coisa que o Ícaro fez foi punir a concorrência, um conceito que ele mesmo utiliza. Como eu disse, não dá para detalhar tudo, mas algo que eu gostaria de chamar a atenção é porque essa última aula foi a melhor aula, diferente de alguns players que a gente vê por aí, que só fica enrolando, contando histórias, usando gatilho mental, emocional. Ele usou, óbvio, explorou aí as dores com profundidade, escancarou a realidade, dividiu em grupos a persona que ele estava querendo convencer aí da compra. Teve muita estratégia, obviamente, mas não ficou somente na venda. Praticamente metade da aula foi conteúdo de extremo valor e metade da aula pitch de venda. Por que é importante salientar isso? Porque ele entrega tanto valor que quando ele começa a vender,
as pessoas estão implorando pelo produto, as pessoas querem ser parte daquilo. Então a gente vê a transição para a oferta irresistível sendo feita a partir do momento em que ele está ali aprofundando, falando das técnicas para conquistar clientes. Ele vai lá e mostra o mercado de trabalho criado por ele, pela equipe dentro do novo mercado e já abre o gancho, dizendo que isso aqui é só para quem está no novo mercado, quem são os assinantes. Mas, dependendo da decisão que você tomar hoje, o que ele está fazendo no copy? Dependendo do que você decidir, você vai ter acesso. Ou seja, coloca a responsabilidade na mão do participante. Para além disso, estão vários pontos, né? Queria eu ter tempo aqui nesse vídeo para detalhar tudo. Ele não só entrega uma técnica, né, de prospecção, de crescimento de audiência de extremo valor, deixando a audiência ali muito feliz e ainda mostra que pode ser muito melhor. A gente vê isso no grupo do Facebook, que é uma amostra grátis da área ali de membros, né, da formação do próprio mercado de trabalho, que é um local focado em networking, venda e contratação de serviço. Ele já espanca o inimigo comum dele, dizendo que não está aqui para ficar falando de Deus, para ficar de enganação, ficar de lero-lero. Conhecendo o posicionamento do Ícaro, a gente já pode entender quem são os inimigos em comum dele, principalmente uma pessoa que traz em sua linha editorial a pauta dinheiro, família. Ele já se diferencia de outros gurus aí que utilizam a religião como, digamos, pedestal para vender mais. E aí ele começa a construir a sua oferta irresistível. Entrega muito valor para depois vender. Então ele traz depoimento, começa a detalhar as dores desses 4 grupos que personificam, né, esse cliente que ele quer conquistar, forte apelo emocional, e ele começa a destrinchar os entregáveis dessa oferta irresistível. Um contrato de 40 mil, para quem estiver lá dentro, uma pessoa vai poder concorrer a um contrato de 40 mil por mês com o novo mercado. Percebe-se que ele ainda não fez aí a premiação do formulário, do quiz. E eu disse que era um modelo que a Priscila Zilo gostava de usar e, de fato, ela está lançando ele. Assim como o lançamento da outra formação, ela está por trás desse lançamento. Então, tá vendo que a prof está super atenta aos métodos do mercado. Mostra a área interna, ancora com outros produtos do mercado, mostra seus livros, os livros da editora. O grande diferencial, por não ser ali um aglomerado de aulas, de fato é uma formação com referências bibliográficas, com grandes nomes do mercado dando aula. Ele está sempre ancorando para soar ser mais caro do que é. E não é que ele não poderia cobrar mais caro. Pode, vale. Existem alguns produtos, gente, que tem preço imensurável, intangível. Mas quando ele abre as vagas por 7 mil, soa barato, percebe? E para tornar ainda mais irresistível, ele oferece um cupom de desconto. Ou seja, além de ser algo assim muito irresistível, ele ainda facilita a entrada. Depois vocês conferem aqui o passo a passo, não dá para destrinchar tudo, mas a gente pode dar uma olhadinha na biblioteca de anúncios. Tô aqui no perfil do Novo Mercado porque os anúncios estão sendo rodados por essa conta. A conta do Ícaro caiu, eu cliquei nela, tá vendo? Tá como se fosse hackeada. Aqui a gente pode ver anúncios de vagas abertas, quebrando objeção, mostrando que é um profissional mais bem pago, convencendo aí as pessoas que participaram, todo esse público de envolvimento. Anúncio destrinchando os entregáveis, tá vendo, ó? Os anúncios de vagas abertas, eles são rodados para quem já recebeu a oferta de alguma maneira. Então, eles cumprem a função de quebrar objeções. Sabe quando a pessoa já está ali no precipício e ela precisa de um empurrãozinho? Exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha na página de venda do Ícaro. Página clássica com promessa e vídeo de vendas. Olha a promessa, chegou a hora de se tornar um dos profissionais mais importantes e bem pagos do mercado digital. Tem um vídeo de venda seguido de um botão para compra, explicando quem que é o Ícaro, quem que é ele na fila do pão, explicando a história dele, mais uma vez reforçando a jornada do cara comum que trabalhou duro, que trabalhou com palavras e por isso é o fenômeno que é. É importante falar também que durante essa aula ele quebra a objeção de que você cresceu só porque o Ítalo ou a Lara te indicou. Não, isso só aconteceu porque eu trabalhei duro, porque eu me tornei visto. Inclusive ele ensina isso.
Então, o copy do evento como um todo, ele não serve simplesmente para elevar o nível de consciência, mas também para quebrar objeções. Então, comece a explicar aqui o que é a profissão copywriter, mais uma vez reforçando a jornada, explicando os módulos por dentro, algo que ele fortaleceu e foi muito claro também lá dentro, né, do último vídeo, o vídeo 4. Lembrando que a premiação aqui, ela é feita só no final, porque qual que é o objetivo, gente? Manter a retenção. Então, depois de explicar todos os entregáveis, todos os especialistas que estão lá dentro, ele também oferece para quem entra no primeiro intervalo de tempo a oportunidade de assistir o debriefing desse lançamento, que ele vai fazer junto com a Priscila Zilo, um baita bônus, né? Seria um sonho, né, ver por dentro as estratégias desse lançamento. Lembrando que o que eu estou falando aqui é um recorte dentro de uma limitação, eu não tenho acesso a todos os dados. A gente sabe que um debriefing se faz principalmente com números, então uma baita oportunidade para quem se cadastrar nas primeiras horas. Inclusive, eu falei no início dessa análise que ele disse que o valor investido em publicidade seria de 300 mil. Eu imagino que vocês percebam que esse vídeo ele é gravado à prestação. Ele dura mais ou menos um mês para ser feito. Então, depois disso, eu vi lá no perfil do Ícaro ele falando que eles investiram 1 milhão ou milhões de reais aí nesse lançamento. Só fazendo esse adendo porque nem ele sabia quanto estava colocando e eu acabei reproduzindo. Acho importante atualizar vocês. Então, coloco aqui os grandes professores que estão lá dentro, principalmente, né, muita gente da gringa, gente que você não tem acesso em outras formações. Mais uma vez, reforçando os bônus e oferecendo o cupom de desconto de R$1.000 off. Aqui ele coloca o valor inteiro, o valor atualizado e também em 12 vezes de R$ 584,28. Aqui temos a garantia de 7 dias e depoimentos de já alunos, assim como o FAQ. Eu gosto muito de deixar também botão para retirar dúvida com suporte no WhatsApp dos lançamentos que eu faço e também chat para atendimento. Vamos dar uma olhadinha no checkout, já abre aqui, né, o desconto na sua cara para te induzir a comprar. Um checkout bem bonito, personalizado da Hotmart. E aqui para a gente comprar. O que eu quero que vocês tirem de maior ensinamento nesse lançamento do Ícaro? Coisas boas levam tempo. Hoje, para um player do tamanho do Ícaro poder investir o dinheiro que ele investe, e não é só colocar o dinheiro. Se eu te desse, por exemplo, 1 milhão aí do outro lado, e você não tem base, não tem conhecimento, não tem lastro, você provavelmente perderia esse dinheiro. Então, a gente vê aí um alto investimento, um posicionamento, uma produção de conteúdo forte. Quantas caixinhas o Ícaro ainda responde por dia? Você acha que ele precisava disso? E muitas vezes a gente vê uma pessoa que está começando a ficar com preguiça de fazer o mínimo. Então, um senso de comunidade muito forte. O Instagram dele caiu mais uma vez durante um evento. E sabe o que isso vai afetar o faturamento dele? Nada. Então, entenda que você precisa ter uma base forte. Eu mesma tive o meu Instagram derrubado. E eu nem era polêmica como o Ícaro é propositalmente. Foi um erro, fui lá, esperneei, nunca devolveram a minha conta. Inclusive, vou deixar aqui linkado na descrição a minha conta para vocês me seguirem lá no Instagram também. Mas isso mostra que o que vale é a base. Você capta lead? Você tem uma boa base de envolvimento? Você está construindo um negócio ou você tem só um perfil no Instagram? E é óbvio que, como ótimo profissional do marketing, o Ícaro utiliza isso tudo que ele ensina aqui muito bem. O inimigo em comum. Até quando ele viraliza, isso volta para ele em muito mais faturamento. E aqui eu não estou entrando em mérito se é certo ou se é errado. A gente está analisando friamente a estratégia de lançamento. Ai, provas, mas eu não concordo com o que o Ícaro fala. Muita coisa eu também não concordo. Mas eu quero que você foque aqui na estratégia. Existem vários caminhos para se chegar no mesmo destino. Eu posso fazer um vídeo só analisando o posicionamento, a construção de público, a produção de conteúdo do Ícaro. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Profs, eu quero, analisa, que eu trago para vocês esses aspectos mais detalhados. Outro ponto, entrega extrema de valor. Não é aula lenga-lenga, exceção de linguiça. Ele realmente entrega muito valor.
Enfim, vários outros pontos que esse vídeo não dá conta de contemplar. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma playlist completa de análise de lançamento, inclusive outros lançamentos executados pela Priscila Zilo, para que você aprofunde e entenda com maior profundidade a partir de outros cases. Se esse vídeo te ajudou, vou pedir para você deixar sua curtida, e hoje eu mereço sua curtida e sua inscrição, porque como eu disse, esse vídeo é gravado em prestações, e no momento que eu gravo essa última parte, eu estou com Covid, estou bem mal, mas se eu não gravasse eu perderia todo o trabalho que já foi feito. Então valoriza a Profs, por isso que a minha voz tá fanha, deixa sua curtida, deixa sua inscrição e eu espero que tenha somado de alguma maneira. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui se você gostou, quais pontos você acha que faltou. Infelizmente eu não consigo contemplar tudo. E não deixe de maratonar o conteúdo que eu vou deixar na descrição. Se você quer dar um presente para Profs hoje, aprende e aplica. De nada adianta que todo esse trabalho se você só assiste e não coloca nada em ação. Um beijo da sua professora preferida e até a próxima. Tchau, tchau.